Olá pessoal, meu nome é Samir. Hoje eu vou mostrar para vocês uma solução que eu já conhecia, já tinha visto há muito tempo atrás, mas essa é a primeira vez que eu estou precisando utilizar, tá, dessa técnica, que é o que? Ler o conteúdo do arquivo XML e carregar esse conteúdo para dentro do Power BI, ou no meu caso aqui, direto para dentro do Excel, porque eu quero exportar esses dados em formato de tabela mesmo lá no Excel. Tá? E para isso eu vou usar o Power BI, né, o Power Query que está lá dentro do Excel. Então, para quem nunca ouviu essa técnica, né, ou viu e não lembra como fazer, tem um vídeo disso explicando bem simples, né, aqui da Karine Lago aqui, tá? Ela é uma das sócias do DataB e eu lembrei desse vídeo dela e fui pesquisar e ainda está no ar, disponível lá gratuito. Então tá lá no canal dela, tá aqui o título dele e o link aqui, né, para você poder acessar, tá legal? Uma vez que eu fiz aqui, né, de acordo com o exemplo que ela passou, trouxe isso para o meu mundo, eu peguei lá os arquivos XML do, do governo, né, alguns arquivos para poder testar. E aparentemente deu tudo certo. O problema é que em algum momento, dentro do meu universo lá de centenas de arquivos, tem um arquivo lá no meio que está corrompido. E aí, obviamente, vai dar um erro durante a carga, né, dos dados. E aí, o que eu fiz? Fui mover o conteúdo daquele arquivo para uma pasta minha de testes e fui carregando parcialmente. Carreguei o primeiro ano, deu tudo certo, o segundo ano e assim foi, até que encontrei o ano que deu errado. Pô, beleza. Aí dentro do ano eu tinha uma subpasta com os meses. Aí fui carregando os meses. Beleza. Carregando no sentido de recorta a pasta da minha pasta ah, base e fui colocando ele dentro da minha pasta onde estava o path lá para poder carregar os dados. Então fui colocando uma pastinha de cada vez até que eu encontrei o meu fornecedor, né, no caso, que estava com o arquivo corrompido. Eu não sei a origem do problema, né? Se o arquivo veio no e-mail corrompido ou se em algum momento o usuário abriu esse arquivo num editor de texto e aí fez alguma coisa nesse arquivo, corrompeu o arquivo, ou seja, é algo que eu não vou ter como controlar. Então, supondo que um usuário abra o arquivo XML por algum motivo e edite esse arquivo e salve, né, ele vai causar um problema na minha carga de dados lá no meu projeto de Power BI. Então, eu preciso de alguma maneira validar se a estrutura desses arquivos XML eles estão íntegras, né? Se alguma coisa não aconteceu com a estrutura e tem um arquivo lá no meio corrompido. Ou seja, antes de executar a carga lá no Power Query, ou se caso alguém conhecer uma solução que eu consiga fazer isso lá dentro do Power Query, melhor ainda. Né? Então essa aí é a ajuda que eu peço para a comunidade. Então eu vou mostrar para vocês agora o problema, o que aparece para o usuário caso ele coloque um arquivo corrompido dentro da pasta. Então eu tenho uma pasta aqui então com XMLs com fornecedor, poderia ter N fornecedores aqui. Então aqui dentro da pasta eu tenho o arquivo que eu acabei de fazer o download, né, hoje lá no site do governo, né, lá na Cefaz, pela chave de acesso eu baixei um arquivo novo, bonitinho, belezinha, funcionando, tá? E aí resolvi meu problema, né? Tem um arquivo ok, com a sua estrutura ok. E o arquivo anterior, que é esse cara aqui, que é o arquivo corrompido, editado pelo usuário possivelmente, tá? E aqui eu só troquei a extensão dele aqui, deixei, né, sem o ponto do separador aqui, né, para definir a extensão, só para poder solucionar o meu problema lá no Excel e reproduzir para vocês poderem ver. Tá? Então eu vou deixar o arquivo como está, que tem que dar tudo certo, porque eu só tenho dois arquivos XMLs aqui. Então abrindo lá o meu arquivo Excel, que vai fazer a carga dos dados, né, a extração e a carga dos dados, eu tenho aqui dentro de dados, né, obter dados, aí de arquivo, XML se fosse um único arquivo, de uma pasta, porque eu vou pegar uma pasta com N arquivos dentro daquela pasta, né, pasta e subpastas, tá?
que é o que é demonstrado lá no vídeo da Karine, tá bom? Então, beleza, eu fiz essa parte, ele criou a estrutura. Então, dentro de dados, consultas e conexões, ele vai me mostrar aqui uh, o que é que foi criado. Então, ele tem aqui o Wizard aqui criou já automaticamente toda uma rotina. E aqui dentro de XMLs é onde eu faço a primeira carga, depois eu pego essa carga e quebro ela em várias outras. Aqui então o primeiro passo aqui onde já estoura o erro é nesse cara. Então se eu vier aqui, né, clicar com, ele está só com a conexão, né, eu vou carregar os dados agora. Então vou dar um botão direito, carregar para, eu vou falar que eu quero jogar isso numa tabela nova, só que eu não quero dentro dessa planilha, eu quero criar uma planilha nova que vai levar o nome dessa carga aqui, né. Então eu vou dar um OK, e aí ele cria e executa lá todo o procedimento lá do ETL lá dentro do Power Query e carrega os dados aqui. Tudo funcionou, né? Então ele trouxe aqui, ó, né, os dados, né, dos dois arquivos XML lá que está lá dentro da pasta e belezinha, né? Só que aí eu falo, pô, mas aí o usuário vem aqui e joga um arquivo corrompido aqui dentro. Então se eu vier aqui, né, e falar que aqui eu quero colocar esse cara aqui, e aqui eu vou tirar aqui a extensão ali só para ele poder tentar carregar esse outro de cima, esse outro arquivo. Se eu voltar e clicar aqui em atualizar, ele vai começar a carregar e deu erro. Então ele está falando, ó, o formato de dados, né, deu erro. O processamento do arquivo, né, XML, a entrada é inválida. Né? Então o que é entrada inválida? A estrutura do arquivo XML é inválida no caso. Aí ele fala, ó, erro na marca de início, ou seja, na tag, né, DH sai end, né, data hora, saída e entrada. Então eu sei que provavelmente não, com certeza nesse campo aqui está dando problema. E ele fala a marca de início, né, na posição tal e na marca de fim. Então nota que o nome da tag, né, tá diferente, então tá faltando um pedaço do nome da tag, por isso que está dando erro. Aí o que eu fiz? Dei um OK na mensagem, fui dentro caçando pasta por pasta. Né? E como é que eu fiz isso? Peguei o conteúdo todo dos meus XML, joguei para outro lugar e fui colocando uma pasta de cada vez aqui nesse caminho. Né? Então, até que eu localizei que essa pasta estava com problema. Então eu falei, bom, dentro dessa pasta está o problema, vou ver quantos arquivos tem lá. Tem uma porrada de arquivo. Eu fui olhando arquivo por arquivo, né? Até que eu encontrei o arquivo que estava com problema. Como é que eu fiz isso? Simplesmente vim aqui, abri o arquivo XML. Então, se eu pegar um arquivo aqui, ó, que está com a extensão, né, XML, que está ok, se eu abrir esse arquivo, ele vai falar, onde você quer abrir? Ah, eu quero abrir num navegador comum, seja lá no Edge ou no Internet Explorer, onde você quiser. Então, eu vou abrir no Edge, no meu caso. Vou dar ok. Ele vai abrir o conteúdo do XML. Então você vê que ele tem as tags, né, os marcadores aqui. Então sempre ele tem um início e um fim. Então se eu olhar aqui, ó, início, né? Aí o fim dele está aqui, ó, tem uma barra e ele repete o nome. Então essa aqui é a tag de identificação, aqui é a tag do emitente, aqui é a tag do destinatário e assim vai, né? Ele segue uma estrutura. Se eu abrir o outro arquivo que está corrompido, esse cara aqui, ó, tentar abri-lo, então eu vou dar 2 cliques, ele vai tentar abrir isso dentro lá do navegador. Ele vai falar, opa, erro, né? Fala, não consegui abrir porque está com problema aqui de estrutura o arquivo, tá? Eu vou fechar e vou fechar. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou abrir em outro navegador. Então vou dar um botão direito aqui, abrir com, ao invés de Edge, vamos dar um procurar aqui. Será que eu tenho aqui Internet Explorer na minha lista? Eu tenho fácil aqui, ó, Internet Explorer. Aí ele vai mostrar a estrutura. Primeira vez que eu abro Internet Explorer, você quer usar? Eu quero, ok, beleza. Né? E aí eu não quero ver mensagem nenhuma. Eu sei que o Internet Explorer já está sendo descontinuado, então eu quero, porque eu só quero ver o conteúdo do XML aqui no caso. Tá?
Então, mesma coisa, ele mostrou a estrutura do arquivo ok. Se eu vier aqui no arquivo com problema, fizer a mesma coisa, eu quero abrir com o Internet Explorer, olha lá, pum, mesma coisa, ó, estourou lá, e aí ele não consegue carregar o conteúdo do arquivo, né? Então você vê que é independente do navegador, né? Aí eu falei, bom, vou abrir o arquivo então de outra maneira. Que maneira? Botão direito no arquivo, vou pegar o arquivo, vou abrir no bloco de notas, né? No meu caso aqui o Notepad++, porque ele tem recursos, né, adicionais que o Notepad comum não tem. Então ele carregou aqui o meu arquivo XML, né, numa linha só, né. Se eu vier aqui e colocar que eu quero quebrar linhas automaticamente, ele me mostra lá o arquivo quebrado, né? Só que ele não adicionou enters aqui, ele só mostrou como se tivessem os enters, tá? E aí aqui ele me mostra lá o arquivo todo e por aí vai, tá lá. Então tá aqui a estrutura do arquivo, o arquivo que está ok. Se eu vier agora e pegar o arquivo que está com problema e abrir no bloco de notas, você vê que ele abriu já, parece que meio que com Enter formatado aqui ó, numa determinada posição, ó. Tá vendo? Então, se eu vier aqui e falar, eu quero exibir os caracteres especiais, ou seja, o Enter que está escondido, ele vai me mostrar aqui, ó, tem um Enter aqui, um aqui, um aqui. Cada posição desse CRLF aqui é um Enter que foi dado, né? Se eu for no arquivo que está ok, não existe esses Enters, ó, tá vendo? Não existem esses Enters, tá? Então, esse cara aqui, com certeza ele foi editado em algum software pelo usuário, né, ou veio corrompido, sei lá, né, mas é muito estranho ele estar com esse monte de enters aí. Então, a causa do meu problema aqui no Excel, né, na carga de dados aqui, então vamos reproduzir novamente o erro. Ó. Este erro aqui está sendo causado, de novo, por causa dessa tag. Né? Então, se eu vier aqui procurar a tag, é um Ctrl F aqui, ó, Scient. Então ele já encontrou, ó, tá aqui, ó, DH Scient. Então é a abertura da tag, vem a informação e aí eu vou ter a saída da tag. Só que o nome dela aqui, ó, tá quebrado, né? Porque tem um enter aqui, ó, a continuação do nome da tag aqui, né? Então, o meu problema está justamente nesse arquivo que foi editado. Ah, se eu vier aqui e apagar esse enter, resolve? Não resolve, porque eu mexo quando eu dou um salvar, ele mexe na estrutura do arquivo e esse arquivo está corrompido. Né? Não adianta eu fazer isso, não adianta eu dar um Ctrl H, remover todos os enters, que eu já fiz esse teste, não funciona. Tá? Então, na verdade, o que eu preciso é de algum mecanismo que eu consiga, né, validar essa estrutura do XML antes de executar a carga aqui dentro do Power Query, né? Ou se eu consigo fazer isso dando um editar aqui, né? Se eu ver aqui no editar, né? O Power Query está lá e aí eu tenho a minha carga de dados aqui, né? Então na minha carga de dados na fonte, né? O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai na pastinha, vai ler a estrutura do conteúdo da pasta e vai fazer a carga do dados de acordo com a estrutura lá do XML. Antes então de fazer essa carga de dados, né, aqui no editor avançado, eu preciso que ele encontre os arquivos XML, beleza. Só que aí depois de executar os arquivos XML, aqui eu preciso de alguma maneira validar a estrutura do arquivo XML. Então aqui eu preciso fazer isso. Como que eu faço isso? Né? Existe alguma maneira de fazer isso aqui dentro do Power Query? Se existir, gostaria muito da ajuda da comunidade. Tá? Se eu não conseguir fazer isso aqui dentro do Power Query, né, existe algum software gratuito que eu consiga fazer isso de uma maneira automatizada, né, ler uma pasta, todos os arquivos lá dentro e validar? E aí eu vou falar, opa, esse arquivo está ok, esse está ok, esse está ok, esse está ok, opa, esse não está ok. Então eu coloco ele num arquivo TXT, arquivo tal com problema.
e assim eu sigo a vida, né? É isso que eu preciso fazer, pessoal. Por favor, mais uma vez agradeceria muito aí com a ajuda da comunidade.